Paz e graça, igreja, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês um estudo que eu já tinha feito há um tempo atrás, né? E sobre a Páscoa. Mas não é o lado bom, né, da Páscoa. É sobre o paganismo dentro da Páscoa e sobre o lado obscuro, né? O lado maligno por trás de alguns símbolos pascais. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a gente não está podendo se reunir e não teria como ter um discipulado, né, para explicar tudo isso para vocês. E eu sei que muitas pessoas entraram na igreja agora e não têm conhecimento, e muitas pessoas que até estão há muito tempo na igreja também não têm conhecimento sobre isso. O pastor J.B. Carvalho, ele fez um livro maravilhoso, ótimo. Quem tiver oportunidade, leia, porque é muito bom. O nome do livro é A Bomba. Ele explica com muito mais detalhes, né, com riqueza, na verdade, de detalhes, e todos os acontecimentos históricos que envolvem alguns símbolos dentro do cristianismo que não são símbolos de Deus, que não foram símbolos de Deus, muito pelo contrário, são símbolos malignos que hoje estão dentro das casas e dentro das igrejas, né? Por que que a gente precisa ter conhecimento disso? Porque a palavra diz para nós que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente não pode ter falta de conhecimento, né? E muitas pessoas podem falar o seguinte: ah, Sheila, mas isso é religiosidade. Jesus veio e quebrou todo tipo de coisa e tal, né? Consagrou os alimentos. Sim, Jesus, ele consagrou, né, os alimentos. Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra, né? No caso de alimentos consagrados. No caso da Páscoa, eu acredito que não seja um alimento consagrado, embora ele também seja, né? Mas não é a questão de um alimento consagrado. Eu acho que a questão da Páscoa é o valor mesmo, né, ritualístico, e o peso que tem isso no mundo espiritual. Então, na minha casa, a gente, depois que eu tomei conhecimento desses fatos, na minha casa a gente não compra ovo de Páscoa e a gente não come ovo de Páscoa, né? Nem eu, nem meus filhos, nem ninguém da minha casa. Nós não comemos ovo de Páscoa e a gente não usa o coelho em nada relacionado à Páscoa, né? Então eu vou dividir, eu vou fazer um breve, muito rápido, mas não tem como ser pequeno, porque as histórias são muito grandes e não teria como eu fazer isso de uma forma muito breve, senão vocês não entenderiam. Então eu vou dividir em duas partes, não consegui carregar o vídeo, vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou falar do coelho, que é a parte mais fácil, né? Existia, né, um culto ligado ao Éster, né, Ostara, dependendo da cultura do povo, essa deusa, né, da fertilidade, deusa da primavera, ela era cultuada por alguns povos, e esses povos, eles faziam um sabá religioso em homenagem à chegada da primavera, e eles cultuavam essa deusa. O símbolo maior, né, dessa deusa, tirando todas as questões, era a questão da lebre, né, do coelho. Por quê? Porque o coelho é um animal que se reproduz facilmente, então ele é um animal muito fértil. E por isso, ela, né, sempre vinha, geralmente quando você vê, até as imagens dela, se você for pesquisar na internet, ela está ao lado de um coelho. As pessoas comemoravam esse sabá, entregando ovos, né, decorados, né, principalmente antes eram com símbolos, né, religiosos da cultura deles, com runas mágicas, né, aqueles símbolos de runas mágicas, e eles entregavam uns aos outros, presenteavam, né, os parentes, as pessoas próximas. E outros eles enterravam como oferta ao Ostara. E aí, como é que esse culto, né, da deusa da primavera e tal veio para dentro da igreja? Esse culto veio para dentro da igreja com Constantino. Se vocês quiserem pesquisar, isso é um fato realmente histórico, né? Tem muitos historiadores que não são evangélicos e que eles podem
e falam sobre essa função, né? Constantino foi um imperador romano. Quando a igreja de Atos, ela cresceu muito e as pessoas começaram a se converter, né? O Império Romano, ele ficou meio que dividido. Antigamente eles jogavam os cristãos, né, para dentro da cova lá dos leões e se divertiam com isso. Mas o culto ao Senhor Jesus, né, ele começou a crescer demais. E Constantino, como ele era um, um bom político, né, o que ele fez? Ele uniu o útil ao agradável. Ele tinha de um lado os cristãos e do outro lado ele tinha os pagãos. Ele não queria perder nem o apoio de um, nem o apoio de outro. Então, Constantino se converteu ao cristianismo, mas ele trouxe algumas festas do paganismo e algumas imagens e alguns costumes pagãos. Mudou o nome, colocou um nome cristão para ser bem aceito aos cristãos, né? E ele trouxe isso para dentro da igreja. E foi aí que o culto, né, a uma deusa veio parar dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Eles tinham um costume de abrir a barriga da lebre e pegar as entranhas, né, daquele animal, e eles cantavam uma musiquinha, né, que eles falavam o seguinte: lebre de Ostara, o que as suas entranhas revela, trazes para mim, né? Então eles liam o futuro, né, através das entranhas do animal. O que você lembra quando eu canto essa música? Qual é a música que hoje, cantada pelas crianças, né, te lembra isso? Né? As crianças cantam hoje dentro da Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim, né? E isso é uma origem maligna, isso é muito sério, né? E a gente realmente precisa, né, de conhecimento sobre isso.